Pode ser, ó povo de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Conforme você for chegando aí, dá uma reação aí que você tá aí. Pra gente já iniciar a nossa aula dessa manhã. EAB, Escola de Aprofundamento Bíblico. Dá uma reação que você tá aí. Comenta aí, Pai do Senhor, alguma coisa do tipo, gente. Compartilha o link. Compartilha o link para que mais pessoas sejam alcançadas pela divulgação da palavra, né? Que a gente venha cumprir aí uma parcela do nosso dever missional em estender o que diz tangente à propagação do Evangelho. Deus é bom. Nós vamos iniciar mais uma aula. Nós vamos começar mais uma aula importantíssima nessa manhã. Eu tenho certeza que você e eu podemos ser muito edificado a partir disso. Tá aí nosso pastorzão aí, pastor Luciano. Você que tá vivo aí, reage e compartilha essa live aí em nome de Jesus, para que a gente venha alcançar mais pessoas por intermédio da palavra de Deus. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Reage aí, crente. Dá uma reação que você tá aí. Comenta alguma coisa. Vamos interagir, que a palavra de Deus vai ser exposta. Eu aprendo que quando a palavra de Deus vai ser exposta, nós temos que depositar toda a nossa expectativa, porque ela passa de ser expectativa humana e passa a ser na questão da palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, é a própria boca de Deus. Então Deus não frustra expectativas. Deus, ele é especialista em suprir as expectativas. Então, no nome de Jesus, está aí a pastora com a gente, né? Pastora Alessandra, pastor Luciano, bênção. Deus é bom. Deixa eu compartilhar aqui também no meu aqui também, gente. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Não tô conseguindo compartilhar. Aqui. Não tô conseguindo. Mas amém. Deus é bom. Vamos orar para a gente iniciar essa aula, que eu tenho certeza que é uma aula com um tema muito proveitoso, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. O Tiago também está aí, ó. Pai do Senhor e um bom dia a todos. Amém. Tem um povo de Deus aí que ainda ama a palavra de Deus. Ainda tem um povo que gosta da Bíblia. Amém. Glória a Deus. E mesmo depois os que não estiverem aqui, essa aula estará gravada, né? Estará aí servindo o povo de Deus com as verdades que o reino tem para oferecer, não é verdade? Então vamos orar. Você que está na sua casa, feche os teus olhos. Vamos orar e apresentar a Deus essa aula, porque nós sabemos que por intermédio dessa aula nós podemos aprender coisas que darão destino para toda a nossa história. Então, esse momento é um tempo muito proveitoso. Se desprenda, esteja disposto a crescermos junto, porque eu tenho certeza que será muito proveitosa essa aula. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha em nome de Jesus tomar conta, para que o Senhor venha, ó Pai, entrar com providência agora nesse momento. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos ter uma aula edificante, ó Pai.
edificante ao professor, edificante aos alunos, edificante à igreja de Cristo, ó Pai. Porque nós queremos, no nome de Jesus, ó Pai, alcançar o perdido e aperfeiçoar os salvos. Essa é a missão da igreja nessa terra. E nesse momento, nessa manhã, ó Pai, nós só queremos trazer edificação ao corpo, ó Pai. E por maneira evangelística, alguém será alcançado, ó Pai. A semente está sendo lançada à terra. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, faz-me lembrar de tudo aquilo que eu estudei, ó Pai. De tudo aquilo que eu me preparei para servir o Teu corpo que é santo. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que eu li. Tudo aquilo, Senhor, que faz nos lembrar, ó Pai. Tudo aquilo que foi usado como tempo de preparo. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo empecilho, que toda obra maligna, que todo espírito observador, ó Pai, que de alguma maneira está tentando limitar, ó Pai, e impedir o que o Senhor tem para fazer, ó Pai, nesta manhã, nós colocamos por terra no nome de Jesus, ó Pai, e que eu, juntamente com os Teus filhos, venhamos crescer e crescer e nos aprofundar cada vez mais na Tua palavra. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Tá chegando uma galera aí. Érica, paz do Senhor. O Tiago tá aí também com a gente. Tiago Araújo. Te amo, lindo. Tamo junto. Vamos lá, gente. Você que tá chegando, já compartilha aí. Já compartilha aí que vai ser forte. O tema hoje aqui tá extraordinário. O tema aqui tá forte demais, gente. Tá forte demais. Sabe qual que é o tema de hoje? Você que tem a nossa revista. Patinho Tom, como é que você tá, lindão? Aqui, ó. Você que não tem essa revista, lição bíblica, que nós estamos trabalhando ali na escola de aprofundamento bíblico. Irmão, sabe por que você tem que estar aqui? Porque não é uma qualquer escola. Sabe por que você tem que estar aqui? Porque nós estamos nos aprofundando a Bíblia. Entendeu? Então, é a Bíblia que está sendo exposta. Não há novidades. Tudo já foi dito. Nós só estamos esclarecendo aquilo que já foi escrito. E essa revista está nos auxiliando a criarmos pensamentos que já foram estudados e a criarmos os nossos próprios pensamentos também cerca da palavra de Deus. O tema dessa revista é o verdadeiro pentecostalismo. É um assunto que é um miticismo em muita igreja, e durante toda essa série de pregações, toda essa série de estudos de escola, evangelista Felipe, pastor Luciano, pastor William, ministrando aulas extraordinárias, ministrando aulas boas pra gente. Pastor Murilo, Deus abençoe. Aulas poderosíssimas que trouxe para nós a verdadeira essência do que é o pentecostalismo. E porque é trazido uma falsa ideia muito errada sobre as coisas que nós consideramos espirituais. Eles fazem um peso muito errado disso, mas nessa série de aulas foi confrontador, foi algo que tratou diretamente com a gente, né? E Deus nos ensinou coisas extraordinárias. Então, vamos aprender mais um pouquinho hoje. Lembrando que a aula passada, na quarta-feira, o pastor Luciano tratou um tema importantíssimo para a igreja, né? Que diz aí sobre a importância, né, de nós, cheios do Espírito Santo, estarmos compromissados com a evangelização, que nós como igreja precisamos romper, que nós como igreja precisamos arregaçar as mangas e ir atrás das pessoas, né? Nós precisamos ter esse despertamento. E hoje nós vamos tratar com crentes. Você pode dizer um amém do que eu vou falar aqui agora? Nós vamos tratar com crentes que já entenderam o que é a importância da evangelização. Nós vamos tratar com crentes que já foram para a grande colheita. Eu sei que essa pandemia está nos limitando muito, mas de alguma maneira nós podemos evangelizar pessoas.
Então, através da aula que você teve na quarta-feira passada, não sei se você assistiu, se você não assistiu, depois que terminasse essa aula, eu peço a você que você vá correndo aqui no canal, assistir, no canal da igreja aqui, assistir essa mensagem, porque foi uma aula confrontadora, que bateu de frente com a gente, pelo menos comigo, bateu direto no meu coração. E alguém que entendeu aquela aula, e alguém que assistiu aquela aula e entendeu o que o pastor Luciano estava dizendo ali, eu tenho certeza que ele arregaçou as mangas, né? Ele arregaçou as mangas e caiu para dentro da evangelização de alguma maneira, que seja pela rede social, que é a plataforma onde que a gente tem mais disponível, né? Onde a gente está mais suscetível, mais fácil para a gente estar trazendo a comunicação do evangelho, seja em alguma pessoa da família, seja em alguém. Eu acredito que a gente fez esse papel, né? Principalmente eu costumo dizer que o meu campo missionário é o meu local de trabalho, é onde eu trabalho lá. Eu costumo dizer essas coisas, entendeu? Mas só que hoje, pelo que nós estamos aqui, pela situação que nós estamos vivendo hoje, tá bem difícil a gente ir às ruas e trazer o verdadeiro evangelismo, porta a porta, pessoa a pessoa. Porém, nós temos um campo muito grande, né, que é o campo da internet, que é o campo das redes sociais, onde se encontra a maioria das pessoas que existentes, né, hoje estão aqui, né? E eu acredito que você de alguma maneira está evangelizando depois daquela aula poderosa e trazendo uma boa notícia, né? Uma boa notícia a pessoas que estão ainda não estão no centro da vontade de Deus. Com esse pensamento, nós precisamos entrar aqui na aula de hoje, que nós estamos na lição 12 da revista. Por que precisamos pensar isso? Por que precisamos entender isso? Simples. Porque Por que precisamos entender isso? Porque nós depois de colher uma grande colheita de almas, nós precisamos saber o que nós precisamos fazer com essas almas. E essa aula, a lição 12, o tema dela é extraordinário, é um tema que eu trato bastante, é um tema que eu estudo bastante, é um tema que eu tenho meditado muito. Tem alguém vivo aí? Eu tô vendo poucas pessoas reagindo, a pastora aí, o Tom, a Brenda chegou. Reage aí, crente, em nome de Jesus. Reage aí. Se você está sendo edificado, reage aí. O tema dessa lição aqui é a lição 12, que o tema é a urgência do discipulado. Por quê? Eu quero somente pegar um gancho antes da gente entrar na aula. Eu quero só pegar um gancho aqui com você e dizer para você, não adianta apenas a gente ir para as ruas, não adianta apenas a gente colher, a gente lançar as redes e não trabalhar nessas pessoas, e não cuidar dessas pessoas, e não trazer uma cultura do reino nessas pessoas. Amém, glória a Deus. Estou gostando de ver aí o pessoal, aleluia. Tá entendendo? Não adianta a gente ter pessoas, a gente conquistar através do evangelismo árduo, através da pregação do evangelho, e termos de fato um resultado, porque quando o evangelho é pregado, de fato a colheita e o resultado chega. Mas não adianta somente a gente colher essas pessoas e deixar elas da maneira que estão. A Bíblia diz, venha como estais, mas não permaneça como estais. Existe um processo na vida do cristão. Existe um processo na vida do crente. Então ele precisa entrar nesse processo. Ele precisa aceitar uma nova mentalidade, não uma mentalidade mundana, mas ele precisa aceitar uma nova mentalidade, a mentalidade no reino. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, para que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos moldar ao padrão do mundo. Nós não podemos ter a mesma mente do mundo. Nós precisamos ser transformados, porque quando nós falamos do evangelho, nós não falamos simplesmente em ir ao culto ao domingo.
Quando nós falamos de evangelho, nós não estamos falando somente em fazer parte de uma live no domingo de manhã. Tudo isso faz parte, mas não se resume nisso. Meu irmão, não vá. Quando nós falamos do evangelho, nós não podemos somente limitar o evangelho a 4 paredes, nós não podemos limitar o evangelho às experiências que nós vivemos no ambiente igreja. Pega essa palavra. A igreja, ela não tem 4 paredes. A igreja, ela tem 2 pernas. Eu não sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você está entendendo isso aqui? Então, o evangelho não se resume nisso somente em aglomerar pessoas em um ambiente. Não se resume nisso. Se a gente resume o evangelho em aglomeração de pessoas, nós somos limitados. E desculpe minha palavra, se nós estamos pensando que o evangelho e que a igreja é eu ir ao domingo, eu ir ao domingo aos cultos, eu estou limitando tudo aquilo que Deus tem para fazer na sociedade. E Deus tem um plano para a sociedade. Deus está executando coisas extraordinárias e de fato Ele precisa de nós. Nós já entendemos que nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Nós entendemos que nós precisamos sair do nosso conforto e ir à grande colheita. E ir atrás de novas pessoas. Ir atrás de pessoas que não conheceram o Evangelho. Amém? Mas nós fomos. Vamos supor que fomos e colhemos uma multidão de almas. A pergunta que eu tenho para você agora: o que é que a gente vai fazer com essas almas? O que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Então não basta simplesmente eu falar, vamos para a igreja comigo. Ei, não basta você falar, aceita Jesus. Vai além disso, você está me entendendo? Rompe isso. Então, nós precisamos entender como nós precisamos nos comportar diante desse cenário de pessoas que estão achegando a nós e olhando para nós como referências para seguir o Evangelho. Porque nós sabemos aqui que o Evangelho não está limitado somente em coisas que diz tangente a aglomerações rotineiras e semanais. Evangelho de fato é um estilo de vida. Eu estou só dando uma introdução aqui num assunto que nós vamos chegar, um assunto poderoso. Se eu fosse você, eu ficava até o final. Ei, gente, deixa eu falar para você. Se eu fosse você, eu ficava até o final dessa aula, porque nós vamos ser edificados. Não estou falando porque é eu aqui, todas as aulas estão sendo extraordinárias, de verdade mesmo. Eu estou sendo edificado, está sendo um tempo extraordinário para mim. Mas essa aula aqui vai ser boa para a gente, porque a gente vai aprender a como nos portar como verdadeiros cristãos. Amém? O texto áureo da nossa aula está em Mateus 28, versículo de número 19. Abre aí comigo, por gentileza, Mateus 28, versículo de número 19. Eu vou ler, porque eu já quero ir direto aqui no assunto, amém? O que diz Mateus 28 e 29? O pastor Luciano está dizendo aqui. Vou deixar aqui um pensamento que eu postei na minha página para deixar como reflexão para outros que passarem aqui. Amém, pastor. Glória a Deus. Eu gosto disso, gente. Pode interagir comigo, que para mim eu gosto de aula assim, interagindo, a gente vai conversando, como se fosse na sala mesmo lá, que a gente tá sempre batendo papo. Aqui é a mesma coisa, vamos conversando bastante aí. Vamos lá. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uau! Olha o que está dizendo o texto aqui. Portanto, ide. O ide estava resumido na aula que o pastor Luciano trouxe na quarta-feira. Mas só que o versículo de Mateus 28, versículo 18, não está dizendo para a gente somente, portanto, ide. Portanto, colham. Portanto,
Façam a evangelização e tragam as pessoas para perto de vocês somente. E aglomerem ela aos cultos de domingo e aos cultos. Não. O texto está dizendo o que aqui? Portanto, ide e ensinai todas as nações. A ordenança de Jesus aqui vocês precisam ir, mas vocês também precisam ensinar as nações. E isso está intimamente ligado com o discipulado. E esse é o tema da aula dessa manhã. A urgência do discipulado. Olha o que diz a verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar e desenvolver o seu crescimento espiritual. Uau, aleluia! Olha que coisa extraordinária. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre. Uau, aleluia! Na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. Olha a verdade prática. A verdade prática aqui nós já aprendemos coisas extraordinárias sobre o discipulado. Eu gosto muito de tratar esses assuntos. E eu acredito que o discipulado, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho esse livro. Aqui, gente. Vou achar esse livro. Tem um livro aqui que chama Igreja com Propósito. Uma Igreja com Propósito. Não vou achar. Uma Igreja com Propósito. Tá tudo bagunçado aqui. Bastante livro, não vou conseguir achar. Mas o texto diz, o livro diz, Uma Igreja com Propósito. Davi Warel. Esse livro, ele trata os pilares da igreja, os principais propósitos da igreja. E um dos principais propósitos da igreja é o discipulado. Nós precisamos focar no discipulado. Por quê? Porque a igreja ela só terá crescimento orgânico. Eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de qualidade. Voltou o vídeo aí, gente? Voltou aí, pastor? Ok. E eu não estou falando de um crescimento de, templos religiosos, com belas estruturas. Eu estou falando de um crescimento de qualidade, qualitativo. Um crescimento no qual a gente venha a ser de fato orgânico. E isso só acontece quando nós entendemos os verdadeiros pilares da igreja. Tá entendendo? E o principal pilar da igreja é o discipulado. Nós precisamos entender e precisamos também começar a fazer discípulos. Nós precisamos começar a focar os nossos olhos ao que de fato traz edificação ao corpo de Cristo. Porém, o discipulado é algo difícil. Por quê? Porque ninguém te vê quando você está discipulando alguém. O discipulado é algo difícil por quê? Porque ninguém bate nas tuas costas e diz, uau, você é um discipulador. Não, porque ninguém sabe que você é um discipulador. Às vezes o discipulado diz mais tangente aos bastidores do que a evidência. Mas nós, como igreja, precisamos entrar no discipulado e começar a preparar vidas. Nós precisamos começar a preparar vidas. Eu já vou entrar nisso aqui mais a fundo. Eu só quero ler a leitura bíblica em classe, tá bom? Eu só quero ler a leitura bíblica em classe para que a gente venha a estar baseado na palavra, com o que a palavra diz para nós sobre discipulado. Mateus 28, versículo 16. Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia,
para o monte de Jesus, para o monte que Jesus tinha lhe designado. Alguns viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, é o texto que nós já lemos, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante, do 42 ao 17. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhavam e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Tudo eles tinham em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todas, segundo cada um a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Uau! Olha que extraordinário isso aqui. Dois textos que ressaltam para nós a importância do discipulado. Tá entendendo? Então deixa eu dizer para você, antes de nós começarmos aqui a nossa introdução. Antes de nós começarmos a introdução, lembrando você que está chegando agora, nós estamos seguindo aqui a nossa revista da CPAD, Lições Bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos na lição 12, o tema da aula é a urgência do discipulado. Tá entendendo, gente? Então, deixa eu dizer algo para você, que isso aqui é muito forte, tá? Melhor do que eu ser um bom pregador de renome para a sociedade, é eu ser um verdadeiro discipulador nos bastidores. Você pegou isso aí? Você pegou essa palavra aqui? Escola bíblica pode entregar a palavra, pastor? Hein? Melhor do que a gente ser alguém evidente para a sociedade, no que diz tangente às coisas de Deus ou ao evangelho, é a gente ser um bom discipulador. É a gente pegar a alma, é a gente pegar o ser, é a gente pegar a pessoa no individual, sentar com ela, trazer ela e de fato trabalhar o discipulado na vida dela. Mas pastor, o senhor está falando aí tanta coisa, explica para nós o que é o discipulado. Vou explicar para você o que é o discipulado. Olha o que diz a introdução da nossa revista. O discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio. É de fundamental, aquilo que eu estava dizendo para vocês. Essa aula aqui é a continuação do que o pastor Luciano estava entregando na quarta-feira. É fundamental a importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. O que é o discipulado? Olha aqui, o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo. O termo discipulado vem do termo discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pega essa palavra aqui, por favor, gente. Por favor, por gentileza. O termo discipulado vem do termo discípulo. A palavra discipulado vem do termo discípulo. E o que é discípulo? Discípulo é aprendiz, aluno ou seguidor. Aprendiz, aluno
seguidor. Meu irmão, olha o que Deus está chamando a nossa atenção. Deus está pedindo para a gente, biblicamente e nessa manhã, para que nós venhamos nos atentar e passar a ser discipulador de pessoas. Que nós, quando recebemos o Evangelho, nós não recebemos o Evangelho para conter em nós. O Evangelho nunca pode terminar em nós. Inclusive, nessa semana, eu estava comentando com um pastor lá em Itu, e a gente conversava exatamente sobre isso. A gente está acostumado com o Evangelho que termina na gente. Deus salvou a minha família, Deus me salvou, os meus filhos, amém. Deus me curou, Deus me libertou, Deus me tirou da situação ruim que eu estava. E a gente se acostuma com isso. Por quê? Porque nós estamos limitando o trabalhar de Deus em nós. E deixa eu dizer algo para você. O trabalhar de Deus nunca termina em nós. Não, gente. O trabalhar de Deus nunca termina em nós. Se você estiver anotando, anota isso, pelo amor de Deus. O reino é transbordante. O reino é transbordante. Começa em mim, mas nunca acaba em mim. Você está pegando essa palavra aqui? O reino de Deus começa em mim, mas nunca termina em mim. Eu preciso fazer em outras pessoas o que Jesus fez em mim. E isso só acontece com a arte do discipulado. Tá entendendo? Eu sou do ponto de vista, a minha formação no Evangelho, os meus princípios sempre foram e sempre começaram a partir do ponto que nós precisamos pegar pessoas no individual e tratar essas pessoas. Nós precisamos... eu lembro que uma vez, outro eu servia lá como pastor, em um tom de aula exatamente como esse, eu dizia, gente, e impunha isso aos obreiros, dizendo, vocês precisam discipular alguém, vocês precisam pegar alguém e discipular essas pessoas, trazer ela para perto de você, e aí, então, quando nós começamos a aprender sobre o discipulado, nós pegamos a referência maior do que é Jesus. Como é que eu vou discipular alguém, pastor? Nós vamos aprender aqui agora. Eu só estou querendo que você entenda a urgência do discipulado. Eu estou querendo que você precisa levantar, de alguma maneira, acordar, e que você precisa discipular alguém. Porque, já parou para pensar, se o teu ministério acaba em você, ele não é eficaz, ele é medíocre. Se aquilo que Deus faz termina em você, se Ele curou e curou só você, não é eficaz. Se Deus te salvou e salvou somente a você, não é eficaz. Você já parou para imaginar que quando Elias, ele quer desistir do ministério, o que Deus diz para ele? Prepara alguém. Prepara alguém para que continue. Você precisa preparar alguém, Elias, para que continue aquilo que eu dei para você. Por quê? Porque não termina em você, Elias. Você precisa expandir aquilo que Deus colocou em você, Elias. Você quer parar? Respeita a tua opinião, mas prepara alguém. Prepara alguém para que continue aquilo que eu dei para você. Isso é ter um ministério eficaz. Porque se o que Deus faz, nós limitamos em nós. Nós somos medíocres. Nós somos medíocres no discipulado. Nós precisamos pegar alguém para discipular. Nós precisamos pegar alguém para dizer, vem, anda comigo, eu vou te ensinar. Mas não somente com palavras, e sim com atitudes. Olha o que diz o tópico 1 da nossa revista aqui. Ele diz, o discípulo aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus.
Disso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido. Desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos de vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Olha, gente, tudo que a gente já está falando ocupa um espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação. Dedicação ao ensino. Gente, Jesus está nos impulsionando a fazer discípulos para que haja de fato edificação e crescimento orgânico na igreja. E isso só acontecerá por intermédio do discipulado. E isso só acontecerá por intermédio do discipulado. Só que fazer discípulo vai além da nossa mentalidade. Fazer discípulo vai além da maneira que nós pensamos. É nós ser eficaz no ministério igual Jesus foi. O ministério de Jesus é extraordinário. E você já parou para pensar? Vamos aqui entrar nesse âmbito aqui. Você já parou para imaginar que todos os ministérios eficazes que nós vimos na Bíblia teve um sucessor? E enquanto esses grandes homens de Deus executavam um ministério extraordinário na fé, enquanto eles faziam, operavam, enquanto eles colocavam a mão no arado executando o ministério, eles discipulavam pessoas. Moisés, o caso é Josué. Moisés pega Josué e trabalha na vida de Josué. Por quê? Porque em um momento Moisés vai morrer. E Moisés morrendo, quem vai assumir é Josué. E a missão de Moisés é com que Josué seja pelo menos igual a Moisés, ou melhor do que Moisés. Porque quando nós preparamos discípulos, por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos ser igual a Cristo. O discípulo, ele é igual a Cristo. Quando Jesus começa o ministério e chama 12 discípulos, sabe qual é a ideia? Eu estou chamando 12 discípulos para andar comigo. 12 alunos, 12 aprendizes. Para quê? Para que tudo que eu faça, vocês vejam, vocês aprendam. Só que o discipulado de Cristo não é igual o discipulado que nós vemos hoje em dia nas igrejas. As igrejas, nós temos um ministério discipulado. E qual que é o ministério discipulado? Reúne 10 pessoas numa sala, senta e explica, e como se fosse uma aula. E o discipulado de Cristo não é assim. O discipulado de Cristo é: vem e vê. Ide após mim, vem e segue-me. Carrega a tua cruz e segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao discipular esses 12 homens, sabe qual que é o chamamento de Jesus ao discipulado? Vem e andem comigo. Vocês precisam vir e caminhar comigo todos os dias. Porque as minhas atitudes estão além das minhas palavras. E esse é o segredo do discipulador. Quando você se coloca na posição de discipulador, você precisa viver uma vida a nível tal de você não precisar abrir a tua boca e mesmo assim ensinar as pessoas. O segredo do verdadeiro discipulado é você ter uma convivência social com pessoas e essa pessoa olhar para você e dizer: fulano reflete Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores. Isso é discipulado. Discipulado é você trazer pessoas para perto de você e essas pessoas de fato, eu estou falando de fato, começar a te imitar, a ser quem você é, a ter um ponto de partida na pessoa quem você é. E isso é discipular pessoas. É sentar, é trazer para a mesa, é trazer para a comunhão,
é trazer para o lugar onde ninguém vê e de fato tratar essas pessoas, e de fato cuidar dessas pessoas, e de fato ensinar que ela tem um ministério a seguir, sabe? Deus me colocou uma mensagem no meu coração, Deus colocou uma mensagem no meu coração, e essa mensagem Deus está me dando autoridade para entregar nas igrejas e também entregar a vocês, e o tema dessa mensagem é: Jesus me ama. E agora? Por que essa pergunta? Tem muito a ver do que nós estamos falando aqui. Porque a gente está tão compromissado, a gente já entendeu o amor de Deus, eu não tenho dúvida disso. Todos nós já entendemos que de fato Deus nos ama. Só que eu quero perguntar para você, Jesus te ama? Sim, Ele te ama. E agora? Você aceita o amor de Deus, cruza as pernas e espera tudo acontecer? Você acha que é isso que Deus quer para nós? Você acha que é isso que Deus quer para mim? Eu entender que Deus me amou, e limitar, e somente desfrutar do paizinho, do Abba, né? Isso é entender Jesus como Cordeiro. Mas nós precisamos ativar a ira do leão, o fervor, perdão, do leão, que é o quê? Pô, Jesus me amou, eu sou amado por Jesus, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Não é simplesmente ser amado por Jesus e ficar numa vida mediana, e ficar indo aos domingos. Não, eu preciso romper. Eu preciso entender o que Jesus quer para mim. Eu preciso entender que eu preciso fazer alguma coisa. Gente, você sabia que você precisa fazer alguma coisa? Você precisa fazer algo. Você precisa romper. Você precisa ir além. Você precisa expandir aquilo que Deus fez na tua vida. Entenda, se Jesus te curou, é porque Ele quer que você cure alguém. Se Jesus te salvou, é porque Ele quer que você salve alguém. Se Jesus, o ministério mais eficaz que veio para decretar, que veio para colocar um ponto, que veio para colocar uma marreta, selar a história, foi o ministério de Jesus. É o ministério de Jesus que selou a história. Mas até mesmo o ministério de Jesus foi ensinado e explicado por intermédio de atitudes e palavras e obras a outras pessoas. Jesus preparou discípulos. Jesus preparou pessoas para que continuassem aquilo que Jesus estava fazendo. E às vezes nós estamos focados com tantas essas coisas que nós esquecemos de nos focar no discipulado. E se nós temos um ministério excelente, amém? Eu concordo com isso. Você pode ter um ministério excelente. Você pode viver o sobrenatural de Deus na terra. Mas se você não discipula alguém, se não tem alguém que não quer ser igual a você, tem alguma coisa de errado no seu ministério. Nós precisamos ser eficazes ao nosso ministério a nível de alguém olhar para nós e dizer: eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual ao pastor Luciano. Eu quero ter um ministério eficaz igual dele. Eu quero ser um homem de Deus assim como ele é. Tá entendendo? Eu quero viver o extraordinário assim como ele vive. Eu quero operar as mesmas coisas. Se eu não tenho alguém que não tem essa intuição de ser, uau, eu quero ser parecido com esse cara aí. Eu quero ser parecido com essa mulher aí. Irmão, há alguma coisa de errado no nosso ministério. O nosso ministério precisa ser referência de discipulado. Nós precisamos discipular pessoas, mas só que discipular pessoas às vezes custa, e custa muito. Não somente do nosso tempo, mas também às vezes do nosso dinheiro. Discipular, às vezes também, envolve nós perdemos a nossa privacidade, mas sim... Mas o que importa é que está sendo pessoas preparadas para o reino.
Eu estou preparando pessoas para que avancem. Preparando pessoas para que quando eu saiba que quando eu não estiver mais nessa terra, eu penso muito nisso, gente. Isso discipulado está em passar o legado. Eu penso muito nisso, em um dia no qual Deus me chamar e não tiver mais nessa terra, e tudo aquilo que eu construí como ministério, que Deus me entregou, eu fico me questionando, quem vai continuar? Quem vai continuar aquilo que Deus me deu? Alguém precisa continuar aquilo que Deus te deu. Se o teu dom é amar pessoas, cuidar de pessoas, você precisa ensinar pessoas a amar pessoas e a cuidar de pessoas. Se o teu dom é aconselhar quando ninguém está te vendo, você vai ter discípulos. Eu estou profetizando isso, você vai ter discípulos e essas pessoas também vão aprender a amar pessoas, a cuidar de pessoas, a aconselhar pessoas. Se você opera em curas e foi curado, você vai curar pessoas e vai ensinar pessoas a curarem outras pessoas. Você já entendeu como é que funciona o reino? Você já entendeu como é que funciona? É transbordante. Eu entendo a minha missão e discipulo alguém. Esse alguém entende a sua missão e discipula outro alguém. Esse alguém entende a sua outra missão e vai discipulando. E assim, cada um no seu lugar vai idealizando o reino, cooperando para que o reino venha a crescer. Tá entendendo? E se nós aqui, nós estamos aí com 5 pessoas nessa manhã. Vamos supor. Se cada um de nós discipularmos alguém, nós já dobramos a quantidade das pessoas. Não é verdade? Se cada um de nós discipularmos alguém, nós já somos um grupo maior. E se esses alguém que foram discipulados por nós entenderem também a mesma missão que a gente, nós seremos um grupo muito maior. Você está entendendo? Só que às vezes o discipulado, às vezes não, na maioria do discipulado, nós precisamos estar com o nosso coração, maduro. Nós precisamos estar com o nosso coração centrado. Por quê? Porque Deus vai nos enviar pessoas para discipularmos, que vai exercer um ministério profético, um ministério um ministério muito melhor do que o nosso. Você está entendendo? E Jesus, ele tinha essa maturidade. Primeiro ele chama os discípulos. E qual que é a maneira do discipulado de Jesus? Você está me entendendo aqui? A maneira do discipulado de Jesus é essa. Vem e vê como eu faço. Está entendendo? Então não existe lição melhor do que essa. Agora eu pergunto para você. Se você chamar essa pessoa que você diz que você está ensinando, que você está ganhando para Cristo, e se ela passar uma semana com você, todos os dias, dormindo na tua casa, comendo na tua comida, ir no teu banheiro, fazendo tudo com você, quais são as coisas que você iria ensinar para ela? Gostei muito do que o autor escreveu aqui. Gostei muito, ele falou assim, que o discipulado às vezes também é tanto para o bem quanto para o mal. Porque isso acontece. Tá entendendo? Agora eu te pergunto, se nós trazemos essas pessoas igual Jesus fez, para andar com elas todos os dias, caminhando, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, você edificaria essa pessoa com as suas atitudes? Ou você traria vergonha para o evangelho? Porque primeiro, antes de eu discipular, eu preciso ser alguém capaz, já discipulado por outro alguém, para que o verdadeiro discipulado venha a ser eficaz. E qual é o verdadeiro discipulado? Discipula com a tua própria vida e com as tuas próprias atitudes. Vem e vê. Segue-me. Olha o que Jesus diz para ele. Segue-me. Anda comigo. Vocês vão me ver na minha privacidade. Vocês vão ver que o evangelho não está limitado somente nos sermões, quando eu estou pregando no monte, quando pessoas estão sendo curadas, quando os demônios estão indo embora, quando pessoas estão alcançando a libertação.
Jesus está dizendo para esses discípulos: vem, andem comigo, que quando vocês não souberem o que fazer, não é que eu vou falar para vocês, mas a minha atitude em prol à situação mostrará para vocês o que é que vocês têm que fazer. Ei, deixa eu dizer para você, o discipulado está além de senta e escuta. Senta aqui que eu vou te ensinar como é que funciona. Não, 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 não. O discipulado está além disso. O discipulado está, eu vou provar para você que esse evangelho é real com as minhas próprias atitudes. Eu vou mostrar para você. Olha o que Jesus está dizendo. Andem comigo, discípulos. Ô Pedro, ô João, você vai andar comigo, cara. E você vai aprender com as minhas atitudes, como é que o reino funciona. Agora eu te pergunto, os discípulos imitaram a Jesus depois que receberam o Espírito Santo e operaram coisas extraordinárias. E olha o nível do discipulado de Cristo. Isso aqui eu quero dizer aos discipuladores que estão me assistindo, você que tem ministério, você que já entendeu os princípios do Evangelho. Quando você discipular alguém, entenda o que Jesus disse. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, obras iguais às minhas vocês farão. E digo mais, obras maiores do que as minhas vocês irão realizar. Olha o nível, olha o critério do discipulado de Cristo. Qual, pastor? Eu não estou preparando vocês para ser menos do que eu. Nunca um discipulador pode preparar alguém para ser menos. Quando eu estou discipulando alguém, eu não posso preparar essa pessoa para ser menos do que... No mínimo, ela precisa ser igual a mim ou melhor do que eu. Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Na teoria, isso é muito lindo. Na teoria, isso é muito poderoso. Só que na prática, quando a gente começa a preparar alguém e essa pessoa começa a romper, a ser mais do que a gente, a ir mais do que nós, a pregar mais do que você, a evangelizar mais do que você, a ganhar almas mais do que você começa a se sentir ameaçado. Mas Jesus não. Jesus entendia que se esse alguém fosse melhor do que ele, quem ia ganhar não é eu. Quem ganha não sou eu. Eu não me sinto ameaçado. Jesus está dizendo não, porque o evangelho está ganhando com essa pessoa entendendo um reino. Então, quando você discipular alguém, ei, tenha esse critério e essa humildade e essa coragem de preparar pessoas que às vezes, mas se você tiver esse conceito, essas pessoas, quando você for discipulá-las, elas vão ser melhor do que você. Eu lembro que nós fizemos um trato no fio do bigode, né? Eu gosto, o pastor Luciano fala isso aqui. Os tratos é na palavra. Homem e mulher, que é mulher, na palavra. Quando faz na palavra, eu lembro que a gente estava discipulando uma galera lá, uns amigos, e eu disse para eles, na época que nós tinha um grupo de pessoas que nós discipulávamos, né? Eu disse para eles: eu não aceito que vocês sejam iguais a mim ou menos do que a mim. Eu disse para eles: se eu prego, vocês vão pregar mais. Se eu canto, vocês vão cantar mais. Se eu expulso demônios, vocês vão expulsar mais demônios do que eu. Se eu discipulo tantos, vocês vão discipular muito mais do que eu. Porque quem vai ganhar com isso, ou quem vai perder, não é eu ou eles. É o reino. E se eu de fato amo o reino, eu discipulo pessoas, mas eu preparo elas. Preparo elas para ser melhor do que eu, sem ciúmes, sem medo no meu coração. E deixa eu dizer algo para você, aproveitar que tem 11 pessoas aqui. Nós aqui da Assembleia de Deus, Beit Nevim, nós temos um pastor que é discipulador. E há um tempo atrás eu tive uma conversa com ele, a gente conversa bastante sobre, eu pergunto muita coisa para ele, porque eu estou na condição de discípulo dele, eu me vejo um discípulo do pastor Luciano. Esses dias ele me disse algo que eu depois chorei bastante, porque de fato eu vi
de fato eu vi um coração discipulador que não se sente ameaçado em ensinar tudo que sabe. Gente, eu não tô falando isso aqui por demagogia, porque eu tô dando a aula dessa manhã. Não é por isso não, gente. Eu nem preciso disso. Eu nem preciso... Não tô falando isso não. Eu tô falando isso aqui contando um testemunho para vocês de experiências que eu tive já como discipulador e também como discípulo. Entendeu? Então eu preciso saber me importar também como um discipulador e também como discípulo, como um aprendiz. Nós somos eternos discípulos, mas também nós precisamos discipular pessoas. E um dia o pastor Luciano me disse algo, gente, que chocou meu coração no bom sentido. Eu chorei e de fato, é um homem que não se sente ameaçado em preparar pessoas. Tá entendendo? Então deixa eu dizer para você, nós não podemos nos sentir ameaçados. Nós não podemos nos sentir ameaçados quando se diz a respeito de preparar pessoas, porque de fato eles precisam romper. Já pensou Jesus sendo Deus, olhar para homens pecadores e falhos dizendo, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas? Isso é evangelho, é estarmos desprezo de tudo aquilo que para nós traz status e se enfocarmos no reino. Então quanto mais pessoas eu preparar, eu quero profetizar nessa aula em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa aula em nome de Jesus. Pastor Luciano me permite aí nessa aula. Que em nome de Jesus nós venhamos criar e gerar essa expectativa em nós. De discipular pessoas, de gerar pessoas. De transbordar o evangelho em outro alguém. De que pessoas venham... Perdão. De que pessoas venham ser alcançadas. Alcançadas por intermédio da nossa vida. E sim gerar o verdadeiro reino. E sim gerar o verdadeiro evangelho nas pessoas. Trazer essas pessoas para perto. Cuidar, sarar, tratar, discipular. Vem. Olha eu fazendo. Olha eu me comportando. Olha como eu me movo diante da situação. Eu gosto muito do texto. Eu gosto muito, olha que o Everton disse, o Tom, o evangelista Tom. Eu só chamo ele de Tom. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Aí, é o princípio, é os princípios do evangelho. O evangelista foi muito sucinto aí, foi muito sucinto nesse comentário. Amém, pastor? Amém. Então, gente... Olha que lindo. Vocês lembram que Jesus fala para os discípulos que eles estão indo para Gadara, que eles vão expulsar um demônio lá em Gadara? E Jesus chama os discípulos para ir no barco e eles entram no barco e vem uma grande tempestade. Resumindo, a tempestade vem, os discípulos não fazem nada, eles descem até Jesus e dizem, Jesus, está tendo uma tempestade lá. Jesus estava dormindo, gente. E eles já estavam sendo discipulados por Jesus. Já tinha um tempo, era o início do ministério, mas eles já tinham aprendido coisas extraordinárias com Jesus. Jesus já tinha feito coisas extraordinárias e eles já tinham vistos. E se eles são discípulos, eles são aprendizes, mas só que o discipulado não é somente a prática, não é somente a teoria, é também a prática. Então, eles estão lá passando para Gadara e vem uma grande tempestade. Uma grande tempestade vem e o que acontece? O que acontece? Os discípulos se atemorizam, vão até Jesus que está dormindo na popa do barco e diz, Jesus, há uma grande tempestade. Aí resumindo, Jesus se levanta, acalma a tempestade, acalmou a tempestade. Jesus acalmou a tempestade, mas só que ele vai discipular os discípulos dele. Ele vai olhar para ele e vai falar assim, gente, por que vocês têm pouca fé? Aonde está a fé de vocês? Sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Aonde? Porque vocês não colocaram em prática tudo aquilo que eu ensinei para vocês? Homens de pouca fé. Sabe o que eu passo a entender?
uma hermenêutica simples, uma exegese simples aqui, uma interpretação rasa que me dá direito de pensar isso, a forma que Jesus se expressa a eles. Jesus está querendo dizer assim, pô gente, eu já ensinei para vocês, vocês podiam acalmar a tempestade, vocês têm pouca fé ainda, já andam comigo, já aprendem comigo, já comem comigo, já sabem como eu faço, e vocês ainda estão atemorizados mediante a situação. Então Jesus está desprezo disso, Jesus está dizendo assim, vocês têm a capacidade de fazer, acalmem a tempestade. Levantem a mão, levantem a tua voz, falem com elas, ela vai ouvir a tua voz. Vocês têm pouca fé ainda. E Jesus está gerando no coração deles um fervor, dizendo assim, nós podemos fazer o que ele faz. Nós podemos operar o que ele opera. Eu posso pregar como ele prega. Tá entendendo? Então eu, como um discípulo, agora, às vezes nós falamos, tipo assim, nós falamos de Jesus, nós olhamos uma referência muito longe, porque nós não estamos acostumados com isso, mas só que, vou falar com uma referência perto, pô, eu sou discípulo do pastor Luciano, uau, então eu vou fazer o que ele faz. Ele tá me dando, ele tá me dizendo, ele tá dizendo pra mim que eu posso fazer igualzinho ele faz, que eu posso pregar muito bem igual ele prega, que eu posso amar pessoas muito bem igual ele ama, que eu posso cuidar, aconselhar igual ele aconselha. Tá entendendo? Então, isso está sendo gerado dentro deles. E é isso que nós precisamos gerar. O fervor que há em nós precisamos gerar nos nossos discípulos. Mas eu te pergunto, você tem discípulos? Você tem alguém que te segue? Você tem alguém que quer ser igual a você? Apóstolo Paulo disse, sedes meus imitadores. Sabe por quê? Porque se você é um bom discipulador, você é igual a Cristo. E se você é igual a Cristo, alguém te imitando, automaticamente ele estará imitando a Cristo. Tá entendendo? E se você gera isso nos teus discipulados, eu tenho certeza que eles não vão querer ser maior do que você. Eles vão honrar você até o último dia da vida. Eles vão lembrar das palavras que você ensinou, das atitudes, da oração, do tempo que você gastou com eles. Eles lembrarão. Porque se isso é feito com a verdadeira essência, a essência do evangelho, de fato, irmão, de fato, a gente gera pessoas fervorosas. E eu oro em nome de Jesus, gente, que nessa pandemia, nem que seja por WhatsApp, Instagram e Facebook, eu oro no nome de Jesus que a gente venha começar a discipular pessoas, que você venha escolher alguém, e mesmo que seja, tem gente que é crente há mais de 20 anos, pastor Luciano, o senhor sabe do que eu estou falando, tem gente que é crente há mais de 20 anos e não sabe que é ser discípulo. E Deus está nos chamando aqui. Ei, e não sabe o que é discipular. Deus está dizendo aqui, você precisa escolher alguém. Se você se olha e vê na capacidade de alguém que cumpre os preceitos de Cristo, você precisa discipular alguém. Mas se você ainda não está na condição de alguém, aguarda só um pouquinho. Porque Deus está levantando discipuladores na DBN que vai olhar para você e vai dizer, anda comigo. Faça o que eu faço. Vou subir um monte. Bora comigo. Vou orar. Bora comigo. Bora. Anda comigo, cara. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Ei, vem comigo, eu vou te mostrar como é que faz. Tá entendendo? Isso não é soberba. Isso é o discipulado. Isso é o discipulado de Cristo. Tá entendendo? Então nós precisamos impulsionar. Nós precisamos romper. Nós precisamos ir além, nós precisamos colocar a mão na massa, nós precisamos ir para os bastidores e tratar essas pessoas e cuidar dessas pessoas. E ensinar. Um certo dia eu estava discipulando um menino, ele ia todos os dias. Na época, um ano atrás, eu discipulava um menino, o nome dele é Daniel. E ele todos os dias, ele disse pra mim assim, Igor, eu quero ser discipulado por você. Eu falei, ok, mas só que você tem uma missão. Eu falei, qual é a missão? Ele falou, qual é a missão, Igão? Me chama de Igão, né? Eu falei assim, você tem que vir todos os dias aqui na barbearia. Ele é lá de Itu, é onde eu trabalho. Venha todos os dias aqui na barbearia, que a gente vai
Aí eu comecei a discipular ele. Ele pensava que o meu discipulado era assim: senta aqui que eu vou passar essa apostila para você e você vai ensinar isso aqui. E você vai aprender isso aqui. Aí passou uma semana e ele perguntou assim pra mim: quando que vai começar o discipulado, Igão? Eu falei: já começou e faz tempo. Ele falou assim: mas eu tenho dúvida nisso e nisso. Ele falou assim: vai chegar uma situação que vai ter essa resposta, mas só que eu não vou responder com palavras, vou responder com atitudes. E se essa atitude for igual a de Cristo, imite. Tá entendendo? Então, eu não chamei ele para fazer uma aula de teologia. Eu chamei ele para andar comigo. Ande comigo, que eu vou te mostrar como é que funciona a palavra da fé. Eu vou te mostrar como é que funciona. Tá entendendo? Então, onde eu ia, ele ia atrás. Ele via eu evangelizando os clientes. Ele via eu propagando o evangelho. Ele teve situações que nós saímos da cidade e Deus dando palavra de conhecimento, sabedoria, profecia de pessoas na rua. E a gente impondo as mãos e ele dizendo: uau, é assim que eu tenho que fazer. Uma semana depois, ele estava fazendo praticamente as mesmas coisas. Porque ele entendeu que o discipulado está ligado ao fato de venha e veja como eu faço. Mas eu disse para ele: não se limite no que eu faço. Vá além. Rompa. Rompa. Ganhe mais almas do que eu. Discipule mais pessoas do que eu. Pregue mais do que eu. Faça mais do que eu. Vá. Tenha mais fervor do que eu. Tenha mais vontade do que eu. E nós precisamos gerar isso nas pessoas. Aleluia. E quem me conhece sabe que eu sou da fé, que eu corro, que eu pulo, que eu grito. E as pessoas que eu gero são exatamente assim. Eu gero esse fervor nelas, tá entendendo? E nós precisamos gerar esse fervor de alguma maneira nessas pessoas, para que elas venham estar focadas com o reino de Deus. Olha o que o Tom escreveu aqui. Interage com a gente aí. Se você tá vivo ainda aí, comenta aí, reage aí, gente. Em nome de Jesus, coloque o seu comentário, coloque sua pergunta. Em nome de Jesus, pastor Luciano, reflete algumas coisas aí. Em nome de Jesus, vamos lá, vamos pra cima, gente. Reage, dá coraçãozinho aí. Vamos reagir aí, gente. Vamos interagir. Alguns são apenas seguidores. Outros, porém, são seguidores e discípulos. Nem todo seguidor é discípulo. É verdade. Porque as pessoas que não querem viver o evangelho na íntegra só seguem, né? Mas aquilo que o pastor Luciano diz é bom. Eu também sempre disse isso. Não se limita somente em nós. Sim, há um ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo disse que sobre todos há um ministério da reconciliação. E nós precisamos mover, né, evangelista? Não é isso que nós cremos? Nós precisamos sair somente de seguidores e passar a ser seguidor e discípulo e automaticamente discipular outras pessoas. Só para mudar o tópico, porque, gente, eu gosto muito desse tópico. Eu não sei... Eu tenho certeza que foi direcionado por Deus, mas pastor William aí quer falar sobre discipulado. A gente sempre tratou isso aí. A gente tratou sempre esses assuntos de discipulado, então eu gosto bastante disso. Só vou pontuar um negócio aqui pra gente continuar aqui. Olha que interessante. Todos os discípulos, todos os discipuladores, todos os homens que tiveram um ministério excelentíssimo, eles discipularam pessoas. Nós falamos aí, Moisés discipulou Josué. Tá entendendo? Sempre tem um sucessor. Sempre tem que ter um sucessor. Ó, pastor Luciano aí, ó. Hoje eu estou aprendendo. Estou na condição de aluno. Ih, varão. Misericórdia. Tá vendo, gente? Como o homem aí tem o mistério de Deus, a humildade. Deus abençoe, pastor. Tamo junto. Você vê aí Moisés. Moisés discipulou Josué. E preparou Josué para ser valente. Tá entendendo? E mesmo assim, Josué teve umas crises. E o próprio Deus vai lá e fala: lembra de tudo que você aprendeu com Josué, lembra de tudo. Tá entendendo?
E o discipulado de Moisés e Josué é lindo. Eu gosto muito da parte que Moisés sobe ao monte e chama Josué, mas só que chega no meio do monte. Moisés fala assim: não, Josué, você tem que ficar aqui. Lá em cima é tenso o negócio, eu vou falar com Deus. E tu pode morrer, cara. Tu pode morrer. Só que lá embaixo também você não pode ficar, que o povo vai corromper tudo, entendeu? E Josué está sendo discipulado e Moisés fica 40 dias no monte. Ó, pastor Luciano, olha essa palavra aqui. Olha isso aqui é forte, pastor Luciano. O evangelista Everton, olha isso aqui. Olha isso aqui. Moisés está no monte. Josué não pode subir, fica na metade do monte. Lá embaixo o povo está se corrompendo, levantando bezerro de ouro. E lá em cima Moisés está falando com Deus. Olha o discipulado de Moisés. Você não pode ficar nem lá nem cá. Já parou para pensar o que passava na cabeça de Josué se ele não respeitasse esse momento? Ele precisou respeitar esse momento como um discípulo. Eu não posso nem subir, mas também não posso descer, tenho que ficar aqui. Imagina o que passava na cabeça dele. Isso aqui é sensacional. Tem uma palavra, eu tenho uma mensagem nesse texto aqui. Nem pode subir, nem pode descer. Mas se ele não respeita esse momento, ele não se torna quem ele se tornou. Tá entendendo? Mas ele continuou aquilo que Moisés começou. Eliseu continua o que Elias começou. Sempre há um sucessor. Paulo prepara Timóteo. Tá entendendo? Então nós temos que preparar pessoas. E sim, lembra de Elias e Eliseu? Elias preparou alguém, mas esse alguém foi 2 vezes melhor do que ele. Então, em nome de Jesus, que essa humildade e que essa coragem venha estar dentro de nós, a ponto de nós entregarmos tudo que nós temos e investirmos em pessoas. Evangelho não se trata de coisas. Evangelho se trata de pessoas. E nós precisamos investir em pessoas. Que tal? Que tal? Vou ser profético aqui. Que tal a gente escolher alguém para discipular? Escolher alguém aí para ensinar os princípios do reino? Que tal? Que tal a gente escolher alguém? A gente escolher alguém pra gente fazer isso. Pra gente discipular. Entendendo? Eu gostei bastante da liderança aí, exatamente por isso, dessa igreja. Porque tem esse coração de ensinar pessoas, principalmente na palavra e com atitudes. Pastor Luciano, pastor Alessandra, tem esse coração amável, né? De trazer para perto, de discipular, de ensinar, de falar o que tem que falar. E é assim que a gente vai gerando um público forte. E se a gente fazer isso, se cada um de nós fazer a nossa parte, o crescimento orgânico em forma de qualidade já está chegando. Já está chegando porque nós não estamos fazendo somente uma aula. Nós estamos aprendendo e também vamos colocar em prática. Amém? Você vai colocar em prática junto comigo? Reage aí comigo em nome de Jesus. Só quem vai. Gente, eu falei isso só de um tópico, pelo amor de Deus. Agora vamos pro 2 aí. Você que tá com a apostila, nós vamos pro tópico 2 aí. A grande comissão. Se você não tá com a apostila, somente escute o que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? É o nome que se dá à comissão. A grande comissão. Você que já ouviu falar aí sobre a grande comissão, você sabe do que eu estou falando, mas quem nunca ouviu, a gente vai explicar aqui para você rapidamente. A grande comissão é um nome que se dá ao que o Senhor Jesus designou para evangelização das nações. O verbo ensinar e ensinai todas as nações, ou façam discípulos a todas as nações. Aleluia. Fala tu, Filipão. Fala tu. Deus abençoe, mano. Tamo junto.
Chegou o mestre aí, chegou o mestre. O verbo é mateuto. Mateuto. Eu não sei falar em grego ainda não, igual o pastor Luciano, mas em breve nós vamos aprender. Fazer discípulos, o discipulado não é opção, é mandamento de... Meu Deus do céu. Eu vou até grifar isso aqui. Eu vou até grifar. Porque depois de tudo isso que eu falei, deixa eu ver quantos minutos eu tô falando aqui. Não dá pra ver quantos minutos eu tô falando aqui. Só pelo computador. Olha o que disse aqui o autor da CPAD. Você aí que escutou eu falando por esses minutos, todos esses minutos, e ainda está pensando se você tem que discipular, olha o que diz aqui no tópico A Grande Comissão. Olha o que diz. O discipulado não é opção. Se você está anotando, gente, pelo amor de Deus, anota essa frase. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser discipulados. Lembrando que essa discipulação em nós nunca vai acabar em nós, mas é mandamento divino. Mandamento divino. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Uau! Então, aquilo que diz a respeito da grande comissão é espalhar, a grande comissão é espalhar o evangelho. É espalhar o evangelho. É a evangelização das nações. É pregar o evangelho em todo mundo. A toda criatura. Oh, aleluia. Glória a Deus, pastora. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. A grande comissão diz tangente ao quê? A eu ser um cooperador para que o reino cresça e pregar o evangelho. Ide às nações. Evangelizar as nações. Só que a evangelização não se contém somente... Olha que lindo esse termo. Olha que lindo esse termo. O verbo ensinar o verbo ir, ensinar todas as nações, ou façam discípulos, está dizendo pra gente, ó, ide, e não somente falem e vão embora, discipulem essas pessoas, cuidem dessas pessoas, sejam discipulador dessas pessoas. Meu Deus, gente, eu não sei se você está sendo edificado, mas esse é um tema muito oportuno para os dias. É um tema muito oportuno para os dias. Olha o que o evangelista Tom está dizendo aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Uau! João 15,16. É isso, gente. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Eu tenho um caderno de anotação aqui que foi de uma escola missionária. Descende. Não sei se você já escutou falar do Descende. Eu fiz uma escola missionária e a ênfase dessa escola missionária era: nós precisamos ir. Nós precisamos ir, gente. Nós precisamos arregaçar as mangas e nós precisamos viver para o evangelho. A grande comissão precisa fazer parte de nós. E eu acho que o evangelho, para mim, é a principal coisa que existe na face da terra. Eu preciso chegar nessa mentalidade do evangelho, que tudo que eu faça tem que cooperar para o evangelho. Até mesmo, gente, até mesmo o meu trabalho.
até mesmo minha família, até mesmo eu ir a algum lugar, tudo tem que ser em cooperação ao Evangelho, em questão da grande comissão. Por quê? Porque a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscar-me o reino e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então eu tenho que estar entronizado com o reino. Tudo que eu faço tem que ser em prol do reino. O meu trabalho glorifica o reino. Eu uso do meu trabalho para glorificar o reino. Mesmo que eu não fale uma palavra de evangelização, mas eu sendo quem eu sou e mostrando às pessoas, eu coopero para que o reino cresça. Olha, fulano é diferente. Olha lá, fulano, tá entendendo? Então, é fazer parte da grande comissão, é espalhar o evangelho, é ir. É cumprir o equibalo, o envio, né? Equibalo, ontem mesmo nós falávamos sobre equibalo. Equibalo é o envio, é aceitar o envio de Deus, é entender que todos somos missionários. Missionários, não há uma unção para missionário. Ninguém é ungido a missionário. Não é isso, gente. Todos nós somos. Essa é a missão que Jesus, há reconhecimento sim, mas a missão que Jesus entregou para nós a partir do momento que nós cumprimos o ID, seja numa plataforma digital, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, uau, nós estamos sendo um missionário de Cristo. Então nós precisamos estar entronizados com a grande comissão e entender que não é uma opção. Não é uma opção ao verdadeiro cristão. É claro que o mascarado, o cristão mascarado, nunca cumprirá isso. Mas ao verdadeiro cristão, isso não é uma opção. É um mandamento. Nós precisamos ir e discipular. Ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério. Seu ministério terreno, que depois o Espírito Santo encarregou-se de orientá-lo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos contam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade. Sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte, a ressurreição dos mortos, sobre a sua vida e a vinda da igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino desse contexto pode se referir também a cursos de teologia. Está entendendo aqui, gente, que o discipulado é ensinar a educação cristã. E nós sabemos o que é educação cristã para nós. No ponto de vista bíblico, claro, não no que nós pensamos, mas no que a Bíblia diz. No que a Bíblia está dizendo. E como discipuladores, nós precisamos ensinar essas pessoas com atitudes, como eu disse, é que nós precisamos ensinar a educação cristã. Nós precisamos ensinar essas pessoas que elas não podem viver uma vida igual elas viviam. Então, a partir do momento que você está discipulando alguém, e essa pessoa continua sendo quem ela era antes de te conhecer e de conhecer a Cristo, há alguma coisa de errado. A verdadeira essência do Evangelho precisa ser implantada nela. E toda a mentalidade mundana e toda a mentalidade errada tem que ser retirada da sua mente e das suas práticas. E a educação cristã vem a ser implantada nela. Então, as atitudes, discipulado, sabe o que é? É você passar o seu estilo de vida cristão, é você passar o seu estilo de vida cristão a outras pessoas. Tá entendendo? E ensinar para ela que ela precisa, que ela necessita
que ela precisa, Senhor Deus, abençoe, que ela necessita, que ela precisa viver a prática da educação cristã. E isso será passado para ela através de cursos teológicos, sim, isso é excelente, através de cursos como esse que nós estamos fazendo aqui, através de aulas teológicas, através de pregações, através de células, através de várias coisas, mas as suas atitudes, você sendo um discipulador com suas atitudes, com suas obras, juntamente com as palavras, juntamente com as aulas, irá preparar essa pessoa e ela estará educada no cristianismo. Ela estará educada no cristianismo. Mas nós precisamos fazer isso. E lembrar também que Jesus ensinou essa educação aos discípulos. O discipulado de Jesus é extraordinário. O discipulado de Jesus é sensacional, hein? O discipulado de Jesus é poderoso. Só que olha aqui, Jesus, ele de fato implantou isso neles, colocando essa mentalidade, ensinando para eles que eles precisam ser educados, eles precisam ter a ética cristã, eles precisam ser alguém iguais a Jesus. E eles precisam ser alguém igual a Jesus. Mas se Jesus não abrisse... Já parou para pensar que se Jesus não abrisse a boca para falar um A, ele cumpriria a sua missão? O falar é simplesmente o acréscimo. Mas ser o que eu creio é mais eficaz do que falar o que eu creio. Não pode isso, não pode aquilo. Eu estou somente falando. Mas quando eu vivo isso, eu estou exemplificando. É muito mais real. É muito mais verdadeiro. Então, se eu sou exemplo, então eu posso falar. E então eu posso discipular. Você está entendendo? Então, há uma frase de um autor desconhecido que diz: pregue a tempo, pregue a fora de tempo. Mas se necessário for, abra a tua boca. A gente está limitando pregação, a gente está limitando evangelização, a gente está limitando o ID aos púlpitos das igrejas com 4 paredes. Tá entendendo? Tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente do seu lado, pessoas que se dizem cristãos, mas precisam ser discipulados por você. Tem pessoas que estão contigo há tempo, e você precisa ensinar a educação cristã para ela. Tem pessoas que caminham com você, que estão ao seu redor, no mesmo convívio, na mesma igreja, e precisam ser discipulados por você. E você precisa tomar posse disso, regaçar a manga e discipular essas pessoas. Ensinar para elas que ela tem um dever com a grande comissão, que ela tem um dever com a educação cristã. Amém? 3. O tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Você que está anotando, anota isso aí, gente. Não perca isso, gente. Pelo amor de Deus. Reage aí. Compartilha mais uma vez esse link aí que ainda dá tempo. Nós vamos entrar num tópico novo agora. Vamos entrar no ponto 3 aqui. No ponto 2, perdão. Que é o quê? O tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Que é palavra, comunhão e serviço. Vou repetir. Palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. Vamos lá? É o tripé do discipulado. Isso é a maneira que nós... É o tripé onde nós precisamos nos fundamentalizar para executarmos o discipulado. Primeiro tópico, palavra. A gente precisa ter palavra. A autoridade das escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos.
os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoas, nós não temos ele conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Uau! Irmão, isso é o que a gente já estava falando, eu dei um ponto aqui, eu falei sobre isso aqui na introdução. O quê? Que antes de nós discipularmos, nós precisamos vivermos, né, o que acreditamos da palavra. A educação cristã da palavra. Tá entendendo? Então, a base para eu discipular alguém não é o que eu acho. É o que a palavra diz. A base para eu ensinar fulano não é os meus próprios conceitos. É o conceito da palavra. Porque se eu discipulo com os meus próprios conceitos, é limitante. Gera ameaça, gera medo, gera desconforto. Mas se eu discipulo com o primeiro tripé, que é a palavra... Quantos amam a palavra de Deus? Ah, você só pode amar a palavra para estar aqui comigo nessa hora, domingo de manhã. Você só pode amar a palavra, meu irmão. Você só pode amar a palavra. Nós precisamos estar cientes do que a palavra diz, do que é ser um bom cristão, viver isso e discipular isso baseado na palavra. É a palavra, meu irmão. A gente não pode aceitar o que pessoas estão dizendo por carnalidade, por emoção, falsas teologias. É só pela palavra. Nós precisamos só pela palavra. Amém? Que venhamos discipular pela palavra. Interessante que a igreja de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles também tinham o exemplo, né, de que os apóstolos, caminhavam com Jesus. Andavam com Jesus, então eles tinham ali, eles estavam ali, eles entendiam que era ser igual a Jesus. Mas hoje nós não temos mais os apóstolos. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos as Escrituras. E ela é a base para nós. Que venhamos discipular por intermédio da palavra. 2. Comunhão. Eu sei que você está anotando aí, né? O primeiro tripé foi a palavra. O segundo tripé é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão é comunhão. O que é comunhão? Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia é comunhão. Significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Nós estamos aqui em comunhão, juntos. No Antigo Testamento, a ideia comum diz a respeito do relacionamento da pessoa com o seu próximo. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. E Moisés tenha falado com a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus, os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto os relacionamentos entre os irmãos, como também com o Pai. Uau, vou repetir isso aqui. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha que interessante. Olha que interessante isso. O segundo pilar do tripé é a comunhão. E esses dias foi tratado na célula, numa célula que teve esses dias, que o Felipe estava direcionando, e de fato entramos nesse ponto aí, né?
em um conceito fraternal sobre Deus. Quando a gente tem um conceito fraternal sobre Deus, nós entendemos princípios sobre a comunhão. Porque para que haja verdadeiro discipulado, precisa haver comunhão. E inclusive esses dias nós estávamos conversando sobre isso, eu, Felipe, o pastor, para que todas as barreiras do discipulado e as impressões do discipulado venham a ser quebrado, é necessário que haja comunhão. Perdão, gente, desculpa. É necessário que haja comunhão. Por quê? Porque sem comunhão não há discipulado. Porque discipulado envolve comunhão, é um dos tripés. É a comunhão. Eu preciso, é aquilo que eu falei, vem comigo. É aquilo que eu estava dizendo, vem, anda comigo. Vem, ó, anda. For necessário, pega, carrega no colo, carrega nas costas. Comunhão, afeto, estar juntos, no mesmo foco, na mesma palavra, partilhar da mesma crença. Comunhão, tá entendendo? Comunhão com o corpo, comunhão com a igreja. Eu em comunhão com você, você em comunhão comigo. E assim nós vamos idealizando o discipulado. Idealizando o discipulado. Terceiro é o serviço. Terceiro pilar é o serviço. Então vamos lá, gente. Reage aí, gente, pelo amor de Deus. Então o primeiro pilar é... O primeiro pilar... Vocês estão anotando aí, gente? O primeiro pilar é a palavra. É a palavra o primeiro pilar. O segundo pilar é a comunhão. E o terceiro pilar é o serviço. Oh, aleluia. Isso é bom. Trata-se de um termo... Já, gente, finalizando. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes dos santuários. A primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança dos ensinos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então, para a gente entrar na grande comissão, a gente tem que ter a palavra, ter comunhão e ter serviço. Nós precisamos... É aquilo que eu falei, gente. A gente precisa fazer alguma coisa. Jesus te ama. E agora? O que você precisa fazer? Ao serviço de Cristo. Serviço do reino. Entendeu? Então, nós precisamos ter isso. Nós precisamos romper isso. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, para que haja discipulado, tem que ter palavra, tem que ter comunhão, tem que ter serviço. Vou repetir. Para que haja discipulado, discipulado o quê? Não é qualquer coisa, é um mandamento de Jesus, não é opção. Tem que ter serviço, tem que ter crescimento, tem que ter serviço, tem que ter palavra e tem que ter comunhão. Tem que ter palavra, tem que ter comunhão e tem que ter serviço. É o tripé. É o tripé, os pilares aí, gente. Nós precisamos. Amém? Olha aqui. Olha aqui o ponto 3. Tudo aquilo que eu falei para vocês na introdução. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Só há crescimento orgânico com discipulado. Só há crescimento sadio na igreja com discipulado. Igreja que cresce da maneira correta não cresce por conta de evento. Hoje em dia as igrejas estão se baseando nos eventos. Não pode de jeito algum. As igrejas estão trazendo crescimento ao corpo por fulano de tal. O que eles fazem? Vamos trazer um pregador famoso. Vamos trazer um fulano famoso que vai lotar a igreja. Cresce, mas cresce de forma vazia. Se quer crescer solidificado,
com pessoas compromissadas com o reino, a fim de alcançar os céus na terra, só por meio do discipulado. Um a um. Um a um. Um cuidando de cada um. E isso não é só função do pastor da igreja. Isso é função de todo aquele que se diz cristão. Ó, discipulando, um a um. Amém? Que venhamos discipular em nome de Jesus. Ó o crescimento espiritual. Ó o discipulado trazendo crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. As pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Elas precisam ser discipuladas. Isso porque elas tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas. Eu sou a favor de termos um ministério somente de discipulado, de discipuladores ensinando pessoas a discipularem. Porque nós precisamos disso, a igreja brasileira precisa disso. Para que haja crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Para que as pessoas, de fato, haja conversões nessas pessoas, entendeu? Que elas não venham estar motivadas no evento e sim na educação cristã. E que haja, de fato, conhecimento bíblico, né? E um crescimento espiritual e sadio. É isso que precisamos. Isso primeiro é o crescimento espiritual. Mas também gera um crescimento numérico. É o que diz o 2 aqui. Estou no tópico 2 aqui. Estou no 2 do tópico 3. Crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. A igreja precisa crescer. Note que o propósito da terceira viagem ao apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso. Olha, apóstolo Paulo compromissado com o discipulado. Formar e treinar. Formar e treinar. Olha isso. Isso aqui podia ser lema, né, para muitos ministérios. Formar e treinar. Formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Ele ficou ali durante 3... Olha, Paulo ficou ali durante 3 anos somente ensinando, formando discípulos, treinando discípulos para que eles venham romper. Tá entendendo? E Paulo entendeu isso, ensinando Timóteo. Você vê a carta de Paulo a Timóteo, ele diz lá em Timóteo 4:2. Prega a palavra e ele ensina para ele os discipulados. Cuida desse povo aí, Timóteo. Eu estou indo, mas você está com a incumbência. Timóteo era muito novo. Muito novo. Ele diz para ele, olha os ensinamentos de Paulo. Quando você for exortar os seus mais velhos, exorte como se fossem os vossos pais e as vossas mães. Então Paulo de fato prepara pessoas. Ele cuida de pessoas. Ele investe em almas. Ele investe em vidas. E essa é a missão da igreja. E se a gente entende isso, o crescimento acontece, tá entendendo? Eu não aceito, gente, eu não aceito. Eu tô falando de mim particularmente. Claro que é melhor a qualidade do que a quantidade. Nem toda quantidade tem qualidade. Mas toda qualidade gera quantidade. Tá entendendo? Vou repetir. Nem toda quantidade tem qualidade. Mas toda qualidade gera quantidade. É forte isso. Isso aqui é muito forte. Então, se há um bom discipulado, é inevitável não haver crescimento. Porque todos estão entendendo a missão. E de fato, a ideia de Deus é que haja crescimento. Deus quer que haja crescimento. Deus quer que a gente multiplique. Deus quer que a gente alcance a nação. E discipulando um a um, quem sabe um dia a gente possa alcançar Indaiatuba? Quem sabe um dia a gente possa alcançar o seu bairro? Quem sabe um dia você pode alcançar aí a sua cidade? Discipulando um a um. Cada um fazendo a sua missão. Não estou falando que você vai, vou discipular o Indaiatuba inteiro. Não. É a engrenagem do reino. Você discipula alguém, esse alguém discipulou outro alguém, entendeu? Então assim acontece mais rápido. Assim o crescimento vem.
Nós temos aqui o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Vocês lembram disso? O público da igreja de Antioquia era gentios, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Olha lá, eles estão enviando alguém para discipular essas pessoas. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nova tarefa. Olha que coisa linda. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Meu Deus do céu. Gente do céu. Que frase, hein? Pois fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Meu Deus. A nós líderes, nós que somos líderes e somos vocacionados ao ministério, meu Deus, hein? Muito forte isso aqui. Nós que somos vocacionados ao ministério, devemos entender essa frase. Que fazer discípulo não é a mesma coisa do que fazer membro de igreja. Sabe o que ele está querendo se referir aqui? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa do que fazer um cadastro. Fazer discípulo não é a mesma coisa do que mais um nome na lista. Ele está dizendo aqui, o autor, que fazer discípulo é trazer coisas além. É uma cultura na mentalidade dessa pessoa. Muito forte isso aqui, gente. Muito forte. Eu já parto para a minha conclusão. 3 minutinhos, estou terminando aqui. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Uau! Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Evangelho vai além das 4 paredes. Evangelho vai além do que estamos acostumados. Evangelho vai além dessas coisas. Evangelho vai além da nossa mentalidade rasa. Evangelho é ir e fazer discípulos. E gerar pessoas com a verdadeira ideia do reino. E gerar pessoas com a verdadeira mentalidade bíblica. Amém? Que a nossa religiosidade venha cair por terra. E que nós venhamos, dia após dia, ter sede em gerar pessoas. Mas não gerar pessoas para ser mais uma na estatística. Mais uma que batizou. Mais uma que cadastrou. Mais uma que se tornou. Mais uma que gerou um número em nós. Que a gente venha gerar pessoas para serem de fato aquilo que Cristo é. A réplica. O reflexo. E assim nós venhamos viver o evangelho puro e sadio. E assim nós venhamos ter um crescimento puro e sadio por intermédio do discipulado. Por isso eu te digo nessa aula, seja um discipulador. Não é uma opção tua, meu filho. Não é uma opção minha. É um mandamento de Deus para nós. Que nós venhamos discipular pessoas. Que nós venhamos ter sede. Eu oro para que em nome de Jesus nessa manhã Deus te dê sede. Deus te dê fome. Deus te dê... Estou falando no âmbito espiritual. Que Deus te dê fervor para você idealizar as coisas que são do Senhor.
Essa é a minha oração. Eu já quero estar encerrando a minha aula. Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar nessa manhã, que você tenha um excelente fim, que você tenha um excelente fim de domingo, né? E mais tarde nós venhamos ter um culto abençoado que dará início às 18 horas. Me corrija, né, pastor, se eu estiver errado. Nós teremos um culto daqui a pouco, online, às 18 horas. Será poderoso o que Jesus irá fazer. Você que está sendo abençoado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença nessa aula. Você que permaneceu, que Deus venha te abençoar, que Deus venha acender essa chama no seu coração. E eu quero orar, amém? Isso mesmo, às 8 horas. Então esteja atento, hoje às 18 horas nós temos culto da celebração da família. Tenho certeza que Deus tem uma palavra extraordinária ao teu coração, amém? Fique ligado aí no que Deus está fazendo. Deus é bom, diabo não presta. Lembre-se, nunca desista da fé, tá bom? Nesses dias você precisa estar focado na fé, focado e permanecendo em coisas que são eternas. E que em nome de Jesus você comece hoje já discipulando alguém, mandando uma palavra, falando alguma coisa, dizendo em nome de Jesus seja alcançado por essa palavra. Em nome de Jesus eu quero dar uma missão aí para você, amém? Você que está aí comigo, mande uma mensagem para alguém que você vê na condição que precisa ser discipulado por você. Mande uma mensagem, vamos fazer uma tarefa. Eu gosto, nessa escola aqui, a gente tem a aula de teoria e a gente depois tinha a aula prática. Como a gente não pode, por causa desse decreto, estar conversando pessoalmente, mande uma mensagem para alguém, discipule alguém nessa tarde. Faça parte do reino, amém? Em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Melhor do que a teoria é a prática, amém? Vamos discipular. Eu quero fazer um compromisso com você, tá bom? Vamos discipular alguém nessa tarde. Vamos mandar uma mensagem para alguém, tá bom? Para que alguém seja edificado através da nossa vida e a gente venha colocar na prática aquilo que a gente aprendeu. Eu te agradeço, tenha um excelente dia a todos, um excelente dia. Em nome de Jesus, um ótimo almoço, que Deus venha abençoar você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, porque Tu és poderoso. Obrigado por essa aula proveitosa, Pai, onde nós fomos... Pai, incendiados, ó Pai, e também impulsionados a vivermos coisas novas por intermédio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça e a ousadia e a intrepidez para discipularmos pessoas e fazer com que o Teu reino venha crescer dia após dia. É no nome de Jesus que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Amém. É tudo pro reino. Amém, pastora. Muito obrigado, viu? Vocês são uma bênção na minha vida e eu quero dizer para vocês aí, pastora Alessandra, pastor Luciano, todos os pastores desse ministério, eu tenho me colocado em questão de vocês. Eu estou aprendendo muito mesmo. Isso tem me dado um crescimento muito grande, quesito palavra, em quesito ser humano também, tá bom? Vocês são demais, amo vocês, te amo, tamo junto, excelente aula, excelente dia a todos vocês, em nome de Jesus, Deus